Você está no Café com Teixeira, em podcast, com o tema Polêmicas em torno da bandeira nacional. A bandeira nacional, junto com o hino, o selo e as armas, formam símbolos nacionais. O patriotismo é o amor, a devoção e o respeito a esses símbolos nacionais e ao povo brasileiro e à pátria brasileira. Da última eleição presidencial para cá, nós temos visto no Brasil uma crescente polarização entre dois grupos políticos, extrema-direita e extrema-esquerda, onde um dos dois grupos passou a utilizar com muita frequência a bandeira nacional em suas manifestações, em suas falas, e o outro grupo, historicamente, já usava uma outra bandeira. E aí, gente, a partir desse momento, desse início de polarização, nós passamos a ter hostilidades entre ambos e desrespeitos à bandeira nacional. Nós passamos a ver constantemente bandeiras sendo rasgadas, pisoteadas, queimadas, né? E aí a gente pergunta, há punição para isso? Até 1969, isso poderia ser punido com uma pena de prisão de 2 a 4 anos. Mas de 1971 para cá, a Lei 5.700, passou a ser apenas contravenção penal, que é um crime de menor expressão, né? Ele chama de contravenção penal, e sujeito a multa. Nós passamos então a refletir o seguinte: o uso da bandeira nacional por determinado grupo político é uma apropriação indevida? É ilegal? Vamos pensar, a bandeira é um símbolo nacional. Sendo assim, ela pode e deve ser respeitada e utilizada por todos os brasileiros. Portanto, atrelar a bandeira a determinado grupo político está errado. Não pode haver uma apropriação, ok? Pode-se usar, mas não pode atribuir a bandeira apenas àquele grupo. Então, o desrespeito à bandeira nacional não deve ser aceito. Não justifica se desrespeitar uma bandeira porque ela lembra ou está associada a um outro grupo político rival. Não pode, está errado. Então, os dois grupos têm que respeitar a bandeira nacional. Ok? A polarização, gente, que surgiu no Brasil, ela não é benéfica para o país, porque ela traz junto intolerância e radicalismo. Nós sabemos que os grupos políticos, eles, na ânsia pelo poder, acabam burlando leis, acabam fechando os olhos para coisas erradas do seu lado e escancarando os erros do outro grupo político. Usam armas ilegais para ganhar a eleição. Então, gente, isso me causa uma preocupação muito grande, porque nós estamos, através dessa luta política, perdendo o amor e o respeito pelos símbolos nacionais. Isso não deve acontecer. Isso enfraquece a unidade nacional. Portanto, gente, vamos usar o bom senso. Você que me ouve, não seja tão radical, nem de um lado e nem do outro. Pensa, reflita. Nós estamos no mesmo país. O ato de você ou grupos tomarem a bandeira, queimarem ou impedirem a manifestação política do outro grupo, isso acontece dos dois lados, tá? Dos dois lados. Esses atos não são democráticos. É exatamente o oposto da democracia. A democracia não é eu poder me expressar livremente e impedir que o outro se expresse. A democracia é todos têm o direito à voz, todos têm o direito de
se expressar. Cuidado com isso. Ok, gente? Esse foi o Café com Teixeira em podcast. O primeiro sobre os símbolos nacionais e sobre as polêmicas em torno da bandeira nacional. Eu sou o professor Tiago Teixeira. Nos vemos em um próximo episódio. Abraço!